Olá, radiologistas! Você sabe o que aconteceu de interessante no Centro-Oeste brasileiro em 1987? Uma das coisas interessantes foi que eu nasci neste ano, mas uma coisa de muito maior relevância histórica foi o acidente do Césio 137. Eu vejo muitas coisas serem discutidas sobre Chernobyl, sobre as usinas nucleares, o Japão, mas na minha opinião a gente discute muito pouco sobre esse acidente que aconteceu em Goiânia, tá? Se a gente vê sobre o aspecto mundo, ele foi um dos grandes acidentes radiológicos quando a gente fala de acidentes não relacionados com usinas nucleares. Então, em termos mundo, ele já foi algo muito grande. E aqui no nosso Brasil, ele foi o pior acidente radiológico que aconteceu aqui, tá? Então, boa noite, eu sou a professora doutora mestre Thaís Sumia Nozimada e vim falar com vocês sobre o acidente Césio 137. Então, como aconteceu esse terrível acidente? Eu diria que foi um misto de despreparo, ingenuidade da população e também negligência das autoridades, tá? Tudo começou com o Instituto Goiano de Radioterapia, que já estava inativo fazia mais de 2 anos. Então, dois catadores sucatas foram lá e viram que tiraram sorte grande. Eles viram equipamento com muito aço, muito metal e resolveram desmontar então esse aparelho que era antes utilizado para radioterapia e não se sabe por que ainda estava lá. Bom, depois de eles desmontarem, eles levaram no ferro velho, o ferro velho do Devair, tá? Então, o Devair viu todo aquele material, pagou pelo peso, né? E tinham coisas muito pesadas lá. E pediu para dois funcionários dele abrirem tudo e desmontar tudo para ver o que era aproveitável ou não. Então, nesse momento, eles começaram a desmontar e chegaram à caixa de chumbo. E dentro dessa caixa, assim que eles desmontavam, ficava caindo um pozinho branco que era muito parecido com sal. Nesse momento ainda não tinham achado nada, só que o que aconteceu foi que à noite ele teve um brilho muito interessante, aquele pozinho, que foi na verdade que eles até chamaram de brilho da morte, que à noite aquele pozinho ficava com aspecto azulado. Então Devair, de forma errada, né, levou para casa dele e mostrou para todo mundo como se fosse uma grande atração, aquele pozinho brilhoso, flúor. Muitos familiares iam lá visitar, amigos para ver aquele flúor. Ele até deixou exposto do lado da TV, como se fosse algo para ser mostrado, né? Então muitos deles pegaram e usavam como brilho para a pele, para brilhar à noite, igual o pessoal faz hoje nas festinhas, né? Então, para eles era muito intrigante todo aquele pozinho que era brilhoso à noite. E uma das coisas que aconteceu foi que um dos irmãos dele, o Ivo, pegou um pouquinho do pó e levou para casa dele para mostrar para a filhinha dele de 6 anos. A filha dele foi uma das vítimas mais graves e provavelmente que vocês mais escutaram falar do acidente do Césio, que é a Leide. Então, esse pai, com as melhores das intenções para mostrar algo diferente para a filha, levou esse pó azulado brilhante, né, à noite e deu para a filha brincar um pouquinho. Há quem diga que ele espalhou pelo berço para falar que era uma cidade brilhosa. Então, a menina ficou brincando um pouco com esse pó e logo foi chamada para jantar. Quando ela foi jantar, talvez ela não tenha lavado as mãos, mas o que aconteceu foi que ela ingeriu aquele pó, tá? E até então ninguém sabia o que era, mas durante os próximos dias, muitas pessoas que estavam ao redor daqueles que eles chamavam de marmita, que era o recipiente onde eles guardavam aquele pó branco, começaram a ter alguns sintomas parecidos, de náusea, de tontura, de diarreia também. Muitos acharam que era algum tipo de indigestão, mas a Gabriela, a esposa do Devair, ela achou isso muito suspeito e falou: peraí, todo mundo que teve contato com aquele pó tá tendo algum sintoma, deve ter alguma coisa a ver. Então ela pegou aquele pó com a ajuda de uns auxiliares lá do Devair, do Ferro Velho, e levou para a vigilância sanitária. E lá na vigilância sanitária não tinha quem atender, então deixaram aquele pó branco num banco. E aí, por acaso, tinha um físico lá, o Wagner, e ele achou estranho e foi testar aquele pó. Então eles pegaram um detector de radiação e 80 metros da onde tinha o prédio da vigilância e onde estava lá
o pozinho exposto na recepção, com os funcionários todos lá, o público também, a 80 metros já começava a apitar e pegar nos níveis máximos daquele detector. Ele até achou que podia ser algum erro, pegou outro detector e, na verdade, o que ele mais temia se tornava verdade, que era uma dose de radiação estava emanando muito alta lá de dentro daquele prédio, tá? E ele diretamente relacionou com aquele pó branco e fez o rastreamento, então, da Gabriela para fazer o estudo dessas populações que tinham tido contato. E quais foram as vítimas do acidente do Césio 137? Bom, na verdade, tivemos 4 mortes relacionadas diretamente ao acidente, que aconteceram dentro de um mês após a exposição. Uma delas foi a menina Leide, de 6 anos, que era sobrinha do Devair, a Maria Gabriela, a esposa do Devair, que foi a primeira a suspeitar dos efeitos daquele pozinho, e também os 2 funcionários do Ferro Velho que abriram a marmita, que eles chamavam, um de 18 anos e um de 20 anos. Mas não somente esses 4 foram afetados pelo acidente. Na verdade, quando começou a se veicular nas mídias sobre o possível acidente radiológico, na verdade eles ainda esconderam um tempo, falando que era um vazamento de gás, alguma coisa assim. Mas logo que começou a veicular essa notícia do possível acidente, tinha acontecido o acidente de Chernobyl há mais ou menos um ano anterior, então estava todo mundo muito em pânico sobre isso. E dentro do estádio olímpico, onde foram levadas as vítimas, foram testadas mais de 112 mil pessoas, sendo que 200, cento e poucas pessoas tiveram algum tipo de relação de lesão com isso. Mas além das lesões físicas, que a gente pode falar assim, né, também teve as lesões emocionais. Por exemplo, muitas das pessoas sofreram muito preconceito por terem tido contato com radiação, não conseguiram emprego, o Devair mesmo e o Ivo tiveram depressão por causa do acontecido e morreram de alcoolismo e fizema pulmonar, que pode estar relacionado então com essa situação. Mas também a gente tem outros efeitos que podem ser revelados mais para frente ainda. A gente não tem como falar diretamente que teve aumento do número de câncer ou alguma coisa assim relacionado a esses pacientes, mas eu vou explicar um pouquinho para você sobre a física das radiações, para esclarecer como que o césio pode ter influenciado na vida dessas pessoas. E como que o césio afeta o corpo humano? O césio ele é um subproduto de fissão entre urânio e polônio, o que pode estar sendo um pouco difícil de entender, mas ele é utilizado, ou já foi utilizado, né, em aparelhos de radioterapia, como que foi utilizado no Instituto de Radioterapia lá de Goiânia. No caso utilizado, eles estava em forma de pó, o que também era solúvel, e fez com que fosse mais fácil a propagação desse pozinho. Tá? O césio também ele pode dar origem ao bário 137, que também é um produto que emana raios gama. Tá? Então, assim, eu vejo que tem muito preconceito sobre a radiação, mas o que a gente pode falar é que a radiação está em tudo que a gente vive. A gente tem radiação no micro-ondas, no nosso celular, mas a gente tem diferentes tipos de radiação. A gente tem a radiação corpuscular e a radiação eletromagnética. Bom, das radiações eletromagnéticas, a gente tem as radiações ionizantes e a não ionizantes. Quando a gente fala de ondas de rádio, do celular, do micro-ondas, elas são não ionizantes, ou seja, elas não vão causar nenhum efeito biológico nas células. Mas a gente tem algumas radiações eletromagnéticas e sim ionizantes. E quando a gente fala ionizantes, quer dizer que ele remove íons da camada dos elementos. Então ele fica mais instável, libera radicais livres e podem afetar então o sistema biológico das pessoas. Vou deixar aqui uma escalinha da escala eletromagnética que a gente tem nesse começo até a luz visível, que são radiações não ionizantes, então elas não causam nada, como eu já disse. Daqui para frente, do ultravioleta para frente, eles podem sim causar algum dano às nossas células, porque elas são ionizantes, tá? Então vai entrar a luz ultravioleta, os raios-x e os raios gamas também, porque eles conseguem penetrar no nosso corpo, que a ordem de grandeza deles é bem pequenininha e o comprimento de onda também é muito pequeno, ele consegue atravessar os corpos, tá? Falar um pouquinho de uma forma mais técnica, né? Então, para você que tem interesse em radiologia odontológica e também em radioproteção, eu tenho uma página no Instagram, o Radiologista Online, que fala um pouquinho sobre isso também. Então, é só me seguir lá. Bom,
Então, as radiações ionizantes, elas podem ter efeitos, né, vou tentar simplificar, mais determinísticos e os estocásticos. Os determinísticos é quando eles afetam um grande número de células, tá? Então, ele pode ter efeitos mais imediatos, como queimaduras, igual a gente teve alguns casos lá no de Goiânia, que levou a algumas amputações, e também alguns efeitos tardios, como a catarata, tá? E aí, ele é dependente de dose, quando alcança o limiar, ele causa esse efeito, e também quanto maior a dose, maior o efeito também. E aqui a gente entra também na diferença da Lady com os outros adultos. A Lady tinha 6 anos, e quando a gente é mais jovem, a gente tem mais células em multiplicação, e por isso que a Lady foi uma das mais afetadas também, e por causa de ter ingerido, né, e tudo mais. Mas outro tipo de efeito é o efeito estocástico, onde ele ou é tudo ou ele é nada. Pode ser que grandes doses, poucas doses não influenciam ou influenciam, mas assim, se for acontecer, vai acontecer, se não, não, tá? Então, o estocásticos, ele não precisa alcançar um limite, ele vai acontecer ou não. E aqui a gente fala sobre a leucemia, sobre outros tipos de câncer, e que na verdade pode ser o que aconteça isso naquela população de Goiânia, mas é muito difícil de dizer porque não houve um estudo comparativo anterior para ver se eles já tinham esses danos subletais no genoma ou não, que possam estar causando esse efeito mais para frente. E como exemplo, o acidente do Césio, que a gente tem o Edmilson, Israel e a Maria Gabriela, eles tiveram uma dose recebida semelhante a mais ou menos 5 grays, o que levou eles a ter então problema respiratório, também tiveram algumas hemorragias internas. Já a Lady, ela já teve uma dose semelhante a 6 grays e o Devair de 7 grays, né? No caso da hemorragias internas, mas também já estava com problemas no rim e outros órgãos, e o Devair, que acabou não falecendo diretamente por causa disso, né? Então, quais são as doses limites que a gente pode ter? Eles falam que até 1,5 gray a gente tem, por exemplo, náusea, fadiga, diarreia, esses sintomas que foram que os primeiros sentiram achando que era algum tipo de indigestão. 2 a 7 grays, ele já começa a afetar o nosso sistema hematopoético. Então, o paciente vai poder ter mais anemia, ele é mais suscetível a ter infecções e também a hemorragias. E acima de 10 grays, geralmente ela costuma ser letal, porque ele já afeta o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular também. Na verdade, a intenção com esse vídeo é relembrar sobre o acidente do Césio de 137, porque a gente não pode esquecer de alguma coisa tão importante, e também a gente deve aprender um pouco com os erros acometidos no passado, né? Então, foi um descaso. Hoje, inclusive, foram 4 pessoas acusadas, mas elas já foram absolvidas. A população continua sofrendo preconceito até hoje, então é tudo muito complicado. Por outro lado, também eu gostaria de falar sobre a radiação, que apesar de às vezes a gente ter um pouquinho de medo da radiação, se ela for usada de forma correta, geralmente os benefícios se sobrepõem aos malefícios, né? Então, para você que gosta de radiologia ou radiologia odontológica, eu tenho um canal no Instagram, que na verdade é o local onde eu me comunico mais. Esse aqui é meu primeiro vídeo do YouTube, que é o @radiologisonline, que a gente fala um pouquinho sobre casos clínicos, radioproteção, esse temor que tem pela radiação. Se você quiser, pode me seguir lá. Mas a ideia, então, é falar um pouco que a radiação, ela não é esse bicho de 7 cabeças. Realmente aconteceram alguns acidentes, e por isso que eu acho importante a gente vir aqui falar sobre eles, para que eles não aconteçam novamente. Mas a radiação, quando utilizada corretamente, geralmente os seus benefícios sobrepõem aos malefícios, né? Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo com a frase de Marie Curie, que ela fala que a gente não deve temer as radiações e sim saber controlá-las. A gente tem muita coisa boa também que advém da radiologia e da radiação. Mas realmente, hoje a gente tem um conhecimento muito maior sobre a diminuição de radiação ao nosso paciente, todos os métodos de proteção a esse paciente. Então, quando você for fazer uma radiografia, você não precisa ter medo, só solicite para a clínica onde você vai fazer o exame ter todas as proteções necessárias. Porque assim, na verdade, só da gente estar exposto aqui e também com algumas coisas que a gente já come, a gente já está sendo exposto à radiação. Então, a gente tem que saber controlar essas radiações que a gente seriam desnecessárias. Mas geralmente para o diagnóstico, para o tratamento de doenças, ela é muito importante também. Então, vou deixar aqui a frase, né, que a gente deve sim saber controlá-las e ter muito cuidado. Então, se você gostou desse vídeo,
curte aqui embaixo, nunca achei que fosse falar isso. E também curte minha página no Instagram, que é onde eu tenho a comunicação maior por aqui também. E até o próximo, quem sabe. Até se vocês tiverem alguma sugestão de tema sobre radiologia odontológica, pode deixar aqui embaixo, tá bom? Até mais!